de o nosso aprendizado por reforço, que é o treinar o cachorro. Aqui eu até brinco, eu tenho uma vira-latona e eu falo para ela, Luna, senta, senão você não ganha comida. Ou seja, ela tem um objetivo de sentar, esse é o objetivo principal dela, o cachorro ele tem que sentar. Então, você tem a penalidade de falar, não, senta. Ou você fala, você sentou bonitinho, vou te dar um biscoito. Essa é recompensa. Então, a máquina funciona da mesma forma. Conforme você ensinar, senta o cachorro, aí ele aprende, e aí você dá o biscoito. Então, você vai ver que a tendência do cachorro é sempre sentar, ele vai aprender, ele vai evitar essa questão de, nossa, peraí, o cachorro vai pesar, assim como a máquina, né? Vai lá, ele vai raciocinar, ele vai ser treinado para isso, ele vai ver os resultados e falar, não, eu levei penalidade nessa ação. Então, eu vou sentar porque eu quero biscoito, o cachorro. Então, ele vai ter uma tendência a sentar mais para receber mais recompensa, assim como a máquina. Aí, trouxe até uma aplicação na saúde. Tem até aqui a fonte, que seria bem legal vocês lerem, é super interessante, que é um aprendizado por reforço aplicado para suporte à decisão clínica. E, eu não vou entrar em detalhes, porque é um artigo bem extenso, mas fica aqui a dica para vocês verem como que funciona essa aplicação por reforço, já está sendo aplicada dentro da saúde, para justamente dar o suporte à decisão, a tomada de decisão, né? O aprendizado por reforço é muito importante nisso e já estão aplicando dentro da área de saúde, para casos clínicos e tal. Tem uma pergunta aqui. Quais os tipos de penalidade aplicada? Bom, um exemplo prático disso. Um exemplo prático seria, tipo esse do xadrez mesmo. A penalidade seria falar, ou tirar pontos dele, da máquina, treinaria a perder pontuação. Porque nós criaríamos um sistema de pontuação, né? Dentro, por exemplo, de um jogo. Nós temos o Mario, por exemplo, não tem a pontuação do Mario? Aí, nesse cálculo da pontuação, a penalidade removeria pontos dele, por exemplo. Seria um exemplo prático disso. Eu acho que eu consegui responder. Senão, Rebeca, você me ajuda e responde ali no Discord. Porque aí seria tipo... Pode falar, porque tem outra pergunta. Pode falar. Tem outra pergunta? Pode falar. Tem uma pergunta da Ellen. Ela perguntou se, nesse caso, já teria um rótulo, um dado da resposta correta. Né? Quando a gente trabalha com aprendizagem por reforço, o que a máquina recebe para que ela realize tarefa é um conjunto de regras, sabe? Não necessariamente você vai ter uma maneira certa de realizar aquela tarefa. Apenas no caso do xadrez, né? Você tem um conjunto de regras ali. Cada movimento tem que ser muito bem especificado. Então, você precisa colocar isso como input e a máquina ela vai aprender o caminho certo, digamos assim, o melhor caminho, baseado nesses sistemas de recompensas e penalidades, né? Então, ela não tem um rótulo pré-definido. Exatamente, porque ela vai estar aprendendo justamente. Se ela viu lá o tipo de ação que você deixou selecionado lá, vamos andar peão, 2 casas para frente, 1 casa para frente. Só que aí tem um outro peão da pessoa, por exemplo, ali. Se ela andar 2 casas para frente, aí o peão da outra pessoa come. Então ela vai ver que ela perdeu, por exemplo, o ponto, entendeu? E aí ele aprendeu, ele não teve um rótulo para falar, olha, se eu fizer isso, vai realmente acontecer isso? Não, ele viu que deu errado essa decisão, então ele não vai tomar mais essa decisão. Tem mais alguma pergunta? Bom, vamos continuar. E nós trouxemos um exemplo. Só tô vendo aqui, tá, pessoal, as dúvidas. Ver se tá tudo certo. Tá. Rê, você vai respondendo lá no Discord? Vou responder, pode prosseguir. Tá bom? É que eu tô vendo que chegou um monte aí. Bom, e a título de curiosidade, tá, pessoal? Lembrando que não dá pra gente
trazer a fundo esses temas, porque justamente não tem nem como, é muita informação, é muita coisa, a gente também está sempre aprendendo coisa nova, porque lembre-se disso, gente, a área da tecnologia nunca acaba o conhecimento. Nós trouxemos como extra, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre redes neurais. É um extra, tá? Sobre o que seria as redes neurais. Ele é um modelo computacional, como os outros modelos que aplicamos, de ensinar a máquina, treinar a máquina, só que esse modelo ele é baseado na forma de redes neurais biológicas, ou seja, sabe o nosso... temos um neurônio, aí tem um circuito de neurônio para realizar a sinapse. É baseado nesse modelo, nesse sistema nervoso nosso, que foi criado esse modelo computacional. Que aí, a partir dessa estrutura de como funciona, por exemplo, temos o neurônio, temos outro neurônio, aí ele é interligado, temos os axônios, e aí realiza a sinapse. A partir dessas redes biológicas nossas, eles criaram esse modelo computacional. E ele funciona de forma iterativa também, ele vai realizando, vai testando, ele vai aprendendo, se aprimorando também. E pode utilizar todos os tipos de aprendizado, como a gente já citou. Ele pode receber dados rotulados, ele pode receber dados não rotulados. E tem até exemplos, por exemplo, eu até trouxe aqui para vocês, ó, de imagens, vamos supor. Aí nós temos a camada de entrada, camada de saída e camada intermediária. E aí ele vai receber os dados de entrada. Temos aí a informação a imagem de um cachorro, por exemplo. Aí ele vai receber essa entrada, esses dados de entrada na camada de entrada. Na camada intermediária, ele vai analisar essas informações, vai processar essas informações. Para a camada de saída, ele até um videozinho. Espera um minutinho. Não vou conseguir. Ele é um gifzinho. Ele funciona assim, tipo, como se fosse uma sinapse, tá, pessoal? Vai entrando aqui a informação, passando por todo de um neurônio para outro. Aí, justamente, essa camada de entrada, ele recebe essa informação, essa imagem, por exemplo. Na camada do meio, ele processa essa imagem e na camada de saída, soltar a informação de que é um cachorro. Ou no caso do gato, ele receberia essa informação na camada de entrada, processaria na camada do meio. Isso aqui é uma rede neural bem simples, tá, pessoal? Quanto mais camadas que essa rede neural for construída para processar essas informações, aí a gente entraria na questão de aprendizado profundo e assim por diante, tá bom? E aí ele processaria e sairia gato, por exemplo. Voltando. E, um exemplo na área da saúde. Imagens médicas. Se você quiser treinar uma rede neural para receber e analisar essa dada, por exemplo, um raio-x, por exemplo, tá? Aí você treina ele, mostra o que é para identificar, por exemplo, COVID, uma rede neural que identifique COVID. Um exemplo na saúde seria esse, tá bom? Imagens médicas. Aí, trazendo umas dicas, umas informações para vocês se aprimorarem. Até não citamos antes, mas como que a gente vai aplicar todos esses modelos, todos esses aprendizados? Existem diversas formas de linguagem de programação, tipo, a gente já viu de tudo do pessoal usando, não tem uma obrigatoriedade de você utilizar ou R ou Python, não existe essa obrigatoriedade. Mas as principais linguagens e onde tem um maior suporte a esses tipos de aprendizado, até para facilitar a sua vida, para facilitar você trabalhar com os dados e entender eles, é o R e o Python, principalmente o Python. Se você está querendo migrar para essa área, conseguir um emprego nessa área, investe no Python, que tem muita empresa procurando. E aí eu até coloquei aqui, tem vários outros pacotes, principalmente no Python, você tem o Pandas, tem o NumPy, que auxiliam também nesse trabalho. Mas eu trouxe aqui os dois principais para o R, a biblioteca Tidyverse, que aí tem diversos pacotes dentro desse pacote maior, com aplicações de modelos. O R é uma ferramenta muito legal, principalmente para trabalhar essa parte estatística de visualização dos dados, entender os seus dados, tem muita coisa legal. E o Python, eu trouxe o Scikit-Learn, que é onde temos a maioria dos modelos, temos classificação, regressão. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver tudo bonitinho. Tem o guia de como você trabalhar com essas informações, é bem legal. Então, já deixei aqui para vocês estudarem a fundo, pesquisarem mais sobre e aplicarem, tá bom? Só para complementar, assim, para quem trabalha com análise de dados para pesquisa, né, na área acadêmica, o R é uma excelente opção
porque por ser um software estatístico, ele está sempre sendo atualizado com novas metodologias, né? Sempre que novos artigos vão sendo publicados, os pesquisadores, os colaboradores tentam sempre trazer para o R. Então, assim, para quem precisa para realmente estar se atualizando, para estar pesquisando, para publicar pacote, ou até para fazer artigo mesmo, o R é uma ótima opção. Sim, a gente, inclusive, tem muitas pessoas, né, que se apresentaram, que estão estudando, trabalhando com isso, aprendendo sobre isso. Então, vale a dica da Rê, e realmente, o R está sempre atualizado e é muito bacana nessas ferramentas. Deixa eu só fazer a pergunta aqui do Sememer. Redes neurais profundas, elas podem colaborar muito, dependendo da complexidade também do problema, né? Às vezes, para determinados problemas de conjunto de dados, você não precisa de tantas camadas para resolver um problema. Mas dependendo do tipo de problema, quando você trabalha com imagem, quando trabalha com outros tipos de dados, né? Outras estruturas de dados, a aprendizagem profunda, que a gente não falou aqui, né? Mas uma pessoa perguntou, ela é absolutamente útil e colabora com esse tipo de problema e resolução. Né? Sim, além disso, tem diversas vantagens as redes neurais, né, Rê? O processamento da máquina, o poder computacional fica melhor, né? A qualidade, a acurácia desse modelo também, ele é bem melhor, né? Quem tiver interesse em trabalhar. E como a Ayala falou no início, né? Sempre vai depender do problema que você está trabalhando, né? Às vezes você não precisa de uma rede neural, você pode usar uma outra técnica. Ou às vezes você nem pode usar uma rede, você precisa de uma técnica estatística, você precisa levar em conta alguma pressuposição sobre os seus dados, você precisa de interpretabilidade, né? Algumas pessoas alguma pessoa citou em relação a rede neural ser black box, né? Ou seja, ser uma caixa preta. Essa dificuldade de compreensão de como ela funciona acaba prejudicando o resultado quando você necessita interpretar aquele fenômeno. Então, é mais interessante você usar a técnica estatística, né? Uhum. Bom, continuando. Aí a Rê vai respondendo vocês lá no Discord, tá bom? Por conta do horário. E aí eu trouxe para vocês algumas etapas justamente importantes para você trabalhar. Etapas importantes de se aplicar o machine learning. Como que eu começo, por onde eu começo, né? A aplicação, como eu começo a trabalhar com machine learning. Principalmente, como até a Rebeca falou, como a Ray, ela falou, o problema. Gente, trabalhe em cima do problema, identifica o problema, entenda ele, se apaixone por ele, e aí, a partir desse problema entendido, você tem os seus dados. Aí você vai saber para onde você vai explorar seus dados. A partir que você sabe o que você quer, você entendeu o problema, você vai trabalhar em cima desse problema com os dados que você tem. Então, por exemplo, aí a gente passa para explorar os dados. Entendemos o problema, vamos entrar com os dados que a gente tem. Vamos explorar esses dados. Aí a gente explora esses dados, entende melhor eles, aplica as questões, a gente vê o tamanho deles, vê a dimensão, começa a ver a relação das variáveis, tudo que a Rayala falou, a gente aplica tudo agora, vamos explorando e vendo o que a gente tem. E aí a gente começa a preparar, entendemos um pouco melhor, entendemos as variáveis que a gente tem, entendemos a relação desses dados, a gente vai preparar esses dados para podermos treinar ele. Como assim preparar? Muitos dados, a maioria dos dados vem, às vezes, desordenado, não está ajustado, está sem padrão, tem muitos dados vazios, não dá para você trabalhar dessa forma, os dados estão sujos, né, se expressando dessa forma. Você tem que trabalhar numa limpeza neles, tem que ajustar as variáveis, deixar elas padronizadas ou normalizadas. Toda essa questão entra agora aqui, tem que fazer a seleção de quais variáveis você entendeu na exploração dos dados, quais variáveis você tem que trabalhar para você entender o seu problema. Lembra, sempre o problema é seu central. Tudo que você for fazer, pensa no problema que você tem que resolver com esses dados. Aí você está lá preparando seus dados, você fala, olha, agora vamos selecionar quais variáveis são importantes para mim aplicar o modelo adequado. Então, vamos fazer lá, seleção de variáveis, aí seleciona, tudo essa parte agora na preparação. Aí, então, você aplica os modelos e você começa a treinar o seu
seus dados, né? A partir dos seus dados. Você começa a treinar a máquina aplicando o modelo. Aí você treina, né, o modelo. Então, você realiza um teste desse modelo. Aí, a partir dos resultados que você obter desse teste, que aí o que é ser um teste e o treino? O treino é o que, por exemplo, o que a gente tinha lá. A gente tem o paciente, diagnóstico e as características. A gente está rotulado, vamos supor esse rotulado. Aí a gente vai treinar ele com essas informações. Aí a gente entra com novos dados, o teste. Aí a gente entra com o teste e ele vai começar ele vai classificar, por exemplo, diagnóstico, esses dados que entraram. E, por último, a etapa de otimização do modelo. E sempre lembrando, dentro das etapas de aplicação de machine learning, do trabalho do machine learning, ele é sempre um círculo, assim. É um ciclo, né? Falando melhor. Sempre vai estar surgindo novos dados, sempre vai ser necessário você otimizar esse modelo. Então, a partir desses novos dados que forem surgindo, aí você volta para a etapa. Explora os dados, prepara os dados, treina e testa. Explora os dados, prepara, treina e testa. E assim vai, e você vai treinando e otimizando o seu modelo, seus dados, todo o seu trabalho. Tá bom? Tá tudo certo, Rê? Tudo certo. Então tá bom. Agora. Oi. Eu vou só pedir para as meninas verem. Uhum. Porque tem uma pessoa que está com dificuldade de acessar o Discord. Ah, tá. Beleza. Chegou a hora do Kahoot, pessoal. Aí, enquanto vai vendo essa questão do Discord, eu vou só ajustar o tempo para o pessoal não ter o problema com o tempo nessa parte agora. Se vocês quiserem, podem ir perguntando, tá, pessoal? Lá no Discord vai ajudando, vai respondendo na medida do possível. Aí agora vai ajustar, né? O tempo. Sim. Eu vou ajustar certinho aqui e a gente já volta. É bom que fica aqui a página do Kahoot, o pessoal vai vendo certinho. Eu vou colocar 60 segundos justamente para dar esse tempo, né? Acho que tá bom. Porque o de estatística tava 30 segundos e tava dando esse probleminha. Então, vamos colocar 60 segundos, tá bom, pessoal? Aí dá tempo de vocês lerem, ver tudo certinho. Conseguiu ajudar, Rê? O pessoal conseguiu entrar? Alice, você tá falando com eles para ver se... Então tá bom. Qualquer coisa vocês vão falando aí, tá bom? Deixa eu abrindo aqui. Pronto. Deixa eu compartilhar com vocês. Um minutinho. Gente, vai ser um novo PIN, tá? Não é o mesmo? Isso. Aqui, vocês estão vendo? Tá aqui, ó, link novamente, o app e o PIN, tá? Já ajustei o tempo, tá, pessoal? Então pode ficar tranquilo, pode jogar à vontade. A gente vai aplicar agora o que vocês aprenderam sobre as definições de machine learning e esses conceitos importantes, tá bom? Tá dando para ver, Rê? Tá tudo certo? Tá, eu tô só botando aqui no Discord o PIN. Tá bom. Deixa eu acompanhando aqui. Gente, tentem participar agora, quem não conseguiu da outra vez, o tempo tá maior. Aproveitem, pessoal.
E só um lembrete também, quem tirar print, quem que for postar no Instagram ou alguma rede social, marca o Data Girls, tá? Pra gente poder compartilhar e ver quem é que tá acompanhando. Exatamente. E não deixem de seguir a gente nas redes sociais, pessoal. Aproveitem, ó. Às vezes ficou alguma dúvida, vocês querem saber mais, nós vamos estar colocando sempre conteúdos novos, vamos fazer lives. Então fiquem à vontade para acompanhar a gente. Tá um convite a todos. Uhum. Isso aqui é legal. Entra aí, pessoal. Ó, e aproveitando, já falando para vocês que após esse Kahoot, vamos dar uma pausa, tá? Sabemos que é muita informação, sabemos que é muita coisa, e logo depois a gente volta com mais. Vamos dar uma pausa de 30 minutinhos depois desse Kahoot, tá bom? Aí dá para todo mundo pegar aquele café, dá para comer alguma coisa e depois a gente volta, tá bom? Lembrando disso. Vamos lá, pessoal, vamos entrar. Desanimaram, vamos brigar pelo pódio, mostrar que vocês aprenderam. Bom, acho que a gente pode começar, né, Rê? Tá estabilizado no 68. Vamos começar. Fechou. Vamos começar. Então, pessoal, se prepara, ó. As redes neurais são baseadas em sistema digestório, sistema urinário, sistema circulatório e sistema nervoso. Vocês avisem se tiver o tempo estiver dando certo, tá? Uhum. Por favor, que a gente vai sabendo se tá bom 60 segundos. Que qualquer coisa a gente corrige no próximo. Aí, eu acho que vai todo mundo. Ó, foram 68, não é? E Ah, eu 8. acho que agora vai. Agora vai. Falta uma pessoa só. Vai. Vamos, você consegue! Ah, pessoal, é baseado no sistema nervoso. Lembra que eu falei dos neurônios? Mas a maioria acertou. Parabéns, gente. Exatamente, parabéns, arrasaram. Vamos ver. Nossa, o Pedro tá voando. Uma coisa, gente, que às vezes vocês devem estar se perguntando, é o tempo que você seleciona a resposta afeta também na pontuação, viu? Às vezes vocês devem estar falando, nossa, mas como que ele me dá a pontuação? Às vezes o quão rápido você respondeu afeta. Classificação e regressão são funções de aprendizado não supervisionado, aprendizado supervisionado, aprendizado semi-supervisionado ou aprendizado por reforço? A Tabata diz que o delay tá ruim ainda. 60 segundos tá ruim? Mas a maioria respondeu. Tabata, se você não estiver conseguindo responder, você avisa aqui, tá? No chat. Avisa a gente. Tá na segunda questão já. Uhum. Ixi. A gente coloca um pouquinho mais na próxima.
Aí, assim que responder todo mundo, a gente continua. Eu acho que o delay realmente prejudica. 65, tinha 68. Muito bem, pessoal. Classificação e regressão são de aprendizado supervisionado, são técnicas do aprendizado supervisionado, como eu até mostrei e falei antes. Quem marcou, tipo, não supervisionado, tem a questão, é agrupamento e... Ah, tá. O Seneber também falou que não respondeu dele. E associação. O pessoal Tá tá dizendo que talvez da F5 pode ser que melhore o delay. Então, fica a dica, gente. Porque a maioria respondeu. Ó, JC saiu disparado, hein? Vamos lá. Tá legal essa briga, que tá mudando, né? Essa briga pelo pódio. Ó, tem uma pessoa falando aqui que ainda demora para iniciar a pergunta, mas com esse tempo que tá agora, dá tempo para responder. Ah, beleza. O treino do modelo é a primeira coisa a ser feita. Verdadeiro ou falso? É a última, gente. Não se preocupe, Semeber. A gente dá mais um tempinho no próximo. Aí dá tempo de você responder, você não vai ficar em último. A Tábana diz que não adiantou o F5. Socorro. A gente dá mais um tempo no próximo. Não se preocupem. Aí, caso todo mundo responda, a gente já pula para a resposta. Porque tinham 68 pessoas. Aí, ó, aqui 69. Opa! Deixa até o final. Vamos, deixa até o final. Muito Falso, bem. gente. Muito bem, parabéns. A maioria acertou. Por que é falso? Porque a primeira coisa a ser feita é você entender o problema, explorar os dados, preparar os dados, e aí você treina o modelo. Cuidado, hein? Você já chegar jogando o modelo dentro dos seus dados, não vai dar uma coisa muito legal, não vai ser um modelo muito interessante. O Fabrício está pedindo 6 minutos por pergunta. Nossa, quem dera, né? A gente ficaria aqui até amanhã. Bom, pessoal, acabou. Muito legal. Vamos ver o pódio. Em terceiro lugar, nós temos a Mari. Parabéns. O Igor. Em primeiro, o Pedro. Olha aí como mudou. O JC estava em primeiro, pessoal. Olha como alavancou. Parabéns, Pedro. Deixa eu só parar aqui um minutinho. Agora, pessoal, a gente vai dar uma pausa, tá? Então, podem ir lá pegar aquele cafezinho. Podem ficar bem tranquilos. Respondam forms, tá, pessoal, da semana, ó, para garantir a presença, tá? E é isso. Até daqui a pouco. Aí, um minutinho.